Se você achou isso nojento e ao mesmo tempo muito estranho, fique sabendo que é apenas a ponta do iceberg. Por muitos anos, Bob Esponja foi considerado um dos melhores desenhos animados da televisão. Mas hoje, muitos fãs dizem que o desenho não é mais o mesmo. Expressões exageradas, histórias cada vez mais infantis e um estilo completamente diferente do que vimos antigamente. Então surge a pergunta: o que aconteceu com Bob Esponja? Por que a série abandonou aquilo que sabia fazer de melhor? A simplicidade. Neste vídeo vamos entender como o desenho chegou ao seu auge e por que muitos fãs, assim como eu, acreditam que ele está em decadência. Um dos principais motivos que fizeram Bob Esponja se tornar um fenômeno nos anos 2000 foi algo que hoje parece até raro na animação moderna. Estou falando da simplicidade. As primeiras temporadas do desenho tinham uma estrutura muito simples e é exatamente por isso que funcionava tão bem. Nos primeiros anos da série, os episódios geralmente giravam em torno de situações extremamente básicas, nada de histórias complexas ou aventuras gigantescas. As histórias não precisavam de grandes acontecimentos, não tinham explosões nem cenas caóticas a todo momento. Às vezes era só o Bob indo trabalhar, o Lula Molusco tentando ter um dia de paz, ou o Patrick fazendo absolutamente nada. A genialidade estava nos detalhes, no silêncio desconfortável, nas expressões exageradas no momento certo, na pausa antes da piada. E nada era apressado, o humor tinha um tempo para respirar. E por trás disso tudo estava a visão de que entendia que não precisava exagerar para fazer algo marcante. A Fenda do Biquíni parecia um lugar vivo, não porque era complexa, mas porque era simples. Os personagens eram fáceis de entender, mas difíceis de esquecer. Bob era otimista, o Molusco um cara frustrado e o Patrick, bem, era o Patrick. E essa simplicidade criava algo raro, um mundo absurdo que ainda assim parecia real. Mas existe um detalhe muito importante nessa simplicidade. Ela criava identificação. Mesmo sendo um desenho sobre uma esponja que vive no fundo do mar, conseguia refletir situações extremamente humanas. E talvez seja por isso que os episódios tão simples marcaram tanto. Porque no fundo eles não eram só engraçados, eles eram familiares. Mas então, atualmente, isso mudou. A simplicidade que antes era a maior força do desenho simplesmente desapareceu. As histórias começaram a ficar mais rápidas, as cenas mais agitadas e o silêncio simplesmente deixou de existir. O que antes era construído com tempo e cuidado passou a ser entregue de forma imediata. As expressões ficaram mais exageradas, os personagens mais caricatos e o humor mais barulhento. E essa diferença trouxe uma consequência importante. A série começou a perder aquilo que a tornava especial. Porque antes o humor vinha da situação e agora muitas vezes vem do exagero. Bob Esponja, que antes era inocente e otimista, começou a parecer infantil em excesso. O Lula Molusco, que era sarcástico e realista, passou a ser usado mais como um alvo de sofrimento do que como parte do humor. E o Patrick deixou de ser apenas ingênuo para se tornar em muitos momentos completamente sem noção. As personalidades começaram a se distorcer. E quando isso acontece, o equilíbrio se perde. Nas primeiras temporadas, cada personagem tinha uma personalidade clara, equilibrada e acima de tudo consistente. Eles podiam exagerar em algumas situações, mas sempre voltavam a seu estado original. E é exatamente isso que começou a se perder. Bob Esponja, por exemplo, sempre foi otimista e inocente. Mas existia um limite. Ele era ingênuo, mas não irritante. Era animado, mas não exagerado o tempo todo. E com o passar das temporadas, esse traço foi sendo ampliado até virar quase uma caricatura dele mesmo. O otimismo virou excesso, a inocência virou infantilidade extrema
e muitas vezes ele deixou de ser o centro do humor para se tornar o próprio motivo do incômodo. O Lula Molusco também sofreu uma mudança importante. Antes, ele era o equilíbrio da série. Representava um adulto cansado e frustrado com a rotina, cercado por pessoas que ele não entendia. Mas ainda assim, ele tinha momentos de vitória, momentos de talento, momentos em que o público podia realmente se identificar com ele. Mas atualmente, isso simplesmente sumiu. Agora ele passou a ser usado cada vez mais como um alvo constante de piadas e sofrimento. E quando o personagem perde suas vitórias, ele deixa de ser humano e vira apenas um recurso. Já o Patrick talvez seja o caso mais evidente. No início ele era lento e confuso, mas surpreendentemente sincero. Às vezes até dizia coisas inteligentes sem perceber. Existia uma inocência ali. Mas nas temporadas mais recentes, essa característica foi substituída por algo diferente. Ele deixou de ser ingênuo e passou a ser simplesmente sem lógica, sem filtro, sem coerência, sem contraste. E isso quebra completamente o tipo de humor que ele gerava antes, porque o Patrick funcionava justamente quando havia um contraste entre estupidez e momentos inesperados de clareza. Sem isso, ele se torna um personagem totalmente previsível. E quando todos os personagens começam a se tornar versões exageradas de si mesmo, o equilíbrio desaparece. As interações já não têm o mesmo impacto, os diálogos perdem naturalidade e o humor deixa de surgir da personalidade para depender apenas do exagero. E talvez esse seja o ponto mais crítico dessa mudança. Não foi só o estilo da série que mudou, foram os próprios personagens. E quando os personagens mudam dessa forma, não importa o cenário, a história ou a animação, já não parece mais o mesmo desenho. Mas talvez a mudança mais significativa seja o ritmo. Os episódios já não respiram como antes. Tudo acontece rápido demais. As piadas vêm uma atrás da outra. Não existe mais aquele espaço onde o silêncio fazia parte da graça. É como se o desenho tivesse medo de parar, medo de perder a atenção. E ironicamente, foi exatamente isso que acabou afastando parte do público. Porque o que fazia funcionar não era a velocidade, era o controle. Era saber exatamente quando fazer rir e quando simplesmente deixar a cena acontecer. Hoje a série ainda existe, ainda tem seus momentos, mas é inegável que algo se perdeu no caminho. E talvez esse algo seja justamente o mais difícil de recuperar, a simplicidade. Porque no final das contas não foi a falta de ideias que mudou o desenho, foi a forma de contar essas ideias. E quando a forma muda, tudo muda junto.